grandes religiões que dizem que o seu pai primeiro foi Abraão. Entendemos aqui que houve um chamado direto de Deus, e a gente precisa entender um pouco, como foi esse chamado. Envolve um chamado familiar, envolve um chamado cultural, envolve uma promessa, envolve o tempo. O tempo, quando ele é muito longo, nos traz tristeza. O tempo, quando ele é muito longo, extenso, nos traz angústia, esfriamento. Nossa fé fica abalada quando as coisas demoram a acontecer, E em contrapartida, quando as coisas acontecem na nossa vida, nos traz alegrias. Quando nós conquistamos algo para a nossa família, nos traz alegria. Quando nós adquirimos, ou conquistamos, ou temos algo, ou alguma coisa, isso nos alegra. Quando o pai e a mãe conquistam e têm um filho, por exemplo, nós vamos ver no caso dessa família, há uma alegria dentro do lar. Quando há uma prosperidade financeira, quando há um casamento, há alegria. Quando o jovem casa, por exemplo, quando se constitui o lar, quando se compra a sua casa, há alegria. Quando se compra o seu carro, as coisas materiais, espirituais também, quando sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, somos alegres, amém? E a nossa vida é rodeada disso: prosperidade, trabalho, família, vida espiritual. Há alegrias e há tristezas. A tristeza é quando há uma perda, é quando há uma dor por algo, e ela tem um grau na sua definição mesmo, de menor intensidade em comparado ao desespero, à angústia ou à depressão. A tristeza é algo quando se perde alguma coisa que é substituível, e por um momento, agora envolve o tempo, por um pequeno período de tempo, essa tristeza bate no nosso coração, mas logo nós substituímos esta perda e a tristeza vai embora. O desespero já é um pouco mais intenso. O desespero já é o medo, ou já é a perda, ou já é a dor provocada por algo que você imaginava, ou você achava que não poderia perder. É quando você acha que algo é insubstituível na sua vida, e você entende: se eu perder isso, eu vou entrar num desespero. E muitas das vezes a gente percebe isso, a pessoa liga para o pastor, a pessoa pede oração, e a primeira conversa, a primeira frase dela é: pastor, igreja, eu estou em desespero. Por quê? Porque eu perdi algo importante na minha vida. Às vezes o divórcio, às vezes um ente querido, às vezes o emprego. Eu estou desesperado, eu nunca imaginei que eu iria perder. Somos rodeados, e a nossa vida, ela é de ganhar e perder. Infelizmente, a formação, a narrativa cultural e da sociedade é o oposto. O que nós vivemos e temos visto é de uma cultura onde nós não estamos ensinando os nossos filhos a perder, a falhar, a fracassar, a errar. Isso é natural. Nós queremos que eles, ou queremos que alguém que esteja próximo de nós seja sempre melhor do que nós. Principalmente nós que somos pais, achamos que o nosso filho tem que falar inglês. Por quê? Porque você não falou. Aí você quer que ele seja melhor do que você. Queremos que ele sempre supere. Isso tem sido um erro dentro de muitos lares, de muitas famílias, porque não tem ensinado a criança, não tem ensinado muitas pessoas o que é o fracasso, o que é a perda. Isso faz parte da vida. Muito bem, é só um parênteses que eu estou abrindo para mostrar e entrar num contexto cultural da vida de Abraão. Um chamado inusitado de uma voz vinda do céu, de um Deus que ele ouviu falar dos seus antepassados, e que de um momento agora
aparece para ele e diz: sai de dentro da tua casa, sai da tua parentela, sai do meio do teu povo, sai da casa do teu pai, e vá para um lugar que eu ainda te mostrarei. Deus não mostrou para onde ele deveria ir, mas Deus deu uma garantia. E então envolve algo cultural daquela época, uma cidade, uma nação patriarcal, aonde tinha uma forte influência de herança. Para tudo era o primogênito, para tudo era a herança paternal, para tudo era a herança de pai para filho, para tudo envolvia a família. Então, como garantia desse chamado, Deus tocou num ponto da cultura, Deus tocou no ponto da família, Deus tocou no ponto em que os homens se orgulhavam em ter o quê? Uma família, um machinho dentro de casa. Esse machinho vai herdar todas as coisas que eu conquisto, a minha família, o meu nome vai se perpetuar, eu terei descendentes. E isso era uma prova extrema de prosperidade naquela época. Se nós trouxermos para os dias de hoje, o que nós temos de prosperidade e o que nós tentamos transparecer ou mostrar para os nossos vizinhos, como nós somos bem-sucedidos, como nós somos bem, está muito relacionado à prosperidade material e não familiar. A familiar ficou um pouco de lado. As pessoas não querem saber se você tem 2, 3, 4, 5 filhos. Até assustam quando você fala que tem mais de 3. Até pula. Hoje está relacionada a bens materiais. Hoje a família é abençoada quando você sai lá do interior. E nós vemos filmes sobre isso. Saiu lá do interior, ou do norte, nordeste ou do sul, foi para a capital, não era ninguém, engraxava sapato, fazia alguma coisa, mas ele veio para a cidade grande, ele trabalhou, ele começou. Olha a história do dono do SBT, o Silvio Santos. Era um camelô, ele vendia isso, que belo, que lindo. Agora ele se torna empresário e dono de uma potência, de uma rede, de uma emissora de televisão. E isso é uma cultura moderna. Hoje está associado à sua prosperidade, ao que você tem. Então, se Deus falasse conosco nesse momento, Ele iria falar para o pastor Samuel: Samuel, sai da tua casa, sai lá do meio da tua mãe, da tua esposa, dos teus filhos, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Neste lugar eu te darei casa, comida e roupa lavada. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Abraão. É o que ele falou aqui, olha: far-te-ei uma grande nação. Porque todo homem queria ser reconhecido por ter filhos. Te abençoarei e te engrandecerei. Na cultura, ele era engrandecido quando na casa dele tinha muitos filhos. O teu nome será grande. Ele queria ser conhecido por todos. E tu serás uma bênção. Então, diante de uma garantia e de uma promessa dessa, ele nem se preocupou para onde ir. Ele teria tudo. E ele seguiu: abençoarei e etc. E amaldiçoarei aqueles que forem contra ti. E ele seguiu, lógico, diante de uma promessa como essa. A promessa de Deus e a promessa que nós buscamos é muito similar e parecida com essa. Nós queremos ter, nós precisamos conquistar. As mulheres precisam ter e conquistar. Os homens precisam mostrar, ter e conquistar. É o seu carro, é o seu bem, a sua prosperidade. São 2 casas no Jardim Mangueiral, uma no Jardim Botânico, um apartamento em Águas Claras, e o seu nome é estampado nas redes sociais, e você então tira uma foto do lado de um carro de luxo, ou então mostra que você está na praia curtindo uma água de coco e tomando banho de água salgada. É o que nós estamos vivendo hoje. Entretanto, as perdas sobrevêm sobre nós, que dizemos que somos espirituais e que cantamos que Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, tudo para mim. Quando a perda sobrevém, quando algo sai de nós, quando nos é tirado o emprego, como aconteceu comigo em 2013, quando meu chefe, lá numa empresa multinacional, representando um software lá da Califórnia, a única empresa no Brasil, virou para mim e falou assim:
O que você é lá fora, é lá fora. Aqui dentro você tem que ser o que eu mandar. Eu falei, você está certíssimo. Segunda-feira eu estava no olho da rua. Porque ele estava certo. Mas o que eu sou na rua, eu sou na minha empresa. E eu perdi aquela ascensão e o sonho de trabalhar numa multinacional por defender o Evangelho. Isso traz aquela angústia, a tristeza? Traz. Lógico. Quem não gostaria, né, de ser um CEO, um CTO? Quem não gostaria de ser um vice-diretor de uma empresa? A primeira coisa, quando você responde às entrevistas de emprego: eu gostaria de contribuir para a empresa, eu gostaria de adquirir o conhecimento e passar o meu conhecimento e crescer junto com o presidente da empresa e me tornar um diretor. Eu gostaria de galgar os concursos mais cobiçados do Senado, do TCU, da Câmara dos Deputados. Eu gostaria de ser. E quando essas perdas e essas frustrações não se tornam realidade, vem em nós então algo que nos traz tristeza. São na realidade, queridos, sentimentos que nós não estamos aprendendo a lidar. Porque o que nós temos nos traz alegria, mas na realidade, essas alegrias são alegrias imperfeitas. Por que alegria imperfeita? Vamos à palavra de Deus. Quando então Abraão sai da sua casa e vai para o chamado que Deus tinha para com ele, no versículo 1 do capítulo 15, Deus diz para ele assim: olha, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E novamente Deus reforça com ele o que ele tinha que ter de mais importante: a segurança no Senhor. As alegrias imperfeitas que nós estamos vivenciando hoje são imperfeitas porque nós aparentemente achamos que essas coisas que eu acabara de citar para vocês nos traz alegria. O carro momentaneamente nos traz alegria. Situações dentro do nosso lar momentaneamente nos traz alegria. Família, quando às vezes não vai bem, em alguns momentos nos traz alegria. Mas temos as dificuldades, temos as lutas. O bem, a posse, a propriedade, isso são coisas boas, nos traz alegrias, mas são alegrias imperfeitas. E impressionante, queridos, baseado em uma promessa de algo cultural que lhe trazia segurança, este homem estava com uma alegria imperfeita no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou repetir: Abraão estava vivenciando, após o chamado divino para a sua vida, uma alegria imperfeita. É a mesma coisa, queridos, o que nós muitas vezes viemos buscar na igreja. É a mesma coisa de que muitos estão cantando, fazendo dentro da igreja, mas diante da perda, diante dessas atividades frenéticas, diante dessa pseudo-prosperidade, diante dessa conquista desenfreada, diante dessa luta sem precedentes por dinheiro, diante dessa agonia por não passar nenhuma dificuldade, quem disse que o cristão não padece? Quem disse que nós não perdemos? Quem disse que por eu ser pastor, ou você ser um obreiro, uma obreira, ou você servir na casa de Deus, ou você fazer parte do ministério Semeando a Verdade, você não vai ter dificuldade? Não taxa o Senhor: meu Deus, tu não olhas para mim, Senhor, tu não tem cuidado de mim. Isso é porque você está com as expectativas, isso é porque nós estamos com a visão nas alegrias imperfeitas. A nossa convicção, a nossa esperança, o nosso foco, o nosso objetivo está no ter, no possuir. E eu só provo isso, querido, se eu tirar uma foto e mostrar no Facebook que eu sou próspero. Mas quem diz que nós não padecemos por dificuldade? Nesse mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci. Abraão, queridos, neste chamado lindo, magnífico, estava vivenciando
uma alegria imperfeita. Em 2008, com a crise econômica, o empresário perdeu 170 milhões, quando a bolsa de valores caiu a menos de 1.000 pontos. Ele subiu para o seu 16º andar, abriu a janela e de lá se jogou. A sua alegria estava na prosperidade e no dinheiro, que é transitório e passageiro. Certa mulher não conseguia ter filhos, gastou dinheiro, fez o tratamento, fez todas as coisas necessárias e conseguiu ter gêmeos. Aquilo para ela foi uma alegria imensurável, e ela passou então a cuidar do seu filho de uma forma que aquele filho era tudo para ela. Mas ela não estava entendendo e não estava percebendo que ela estava colocando o seu filho em uma redoma e estava tornando-o objeto de adoração. E é nesse ponto que eu gostaria de reforçar e enfatizar dentro dessa mensagem. Tudo que você disser, isso é fundamental para eu me satisfazer e ter alegria, é idolatria. Se você tem algo na sua vida, simples ou grandiosa, ao ponto de você chegar e falar: hoje eu sou um homem e uma mulher feliz, senhoras e senhores, é idolatria. Se você tem o seu esposo ou a sua casa como algo fundamental na sua vida, e você não pode perder de forma nenhuma, porque você vai se desesperar, você idolatra a sua família. O centro da Bíblia Sagrada é o combate a ídolos. E muitos têm formado ídolos. E nós temos a falsa impressão, por uma cultura, por um ensinamento até mesmo evangélico, e em achar que a idolatria são as imagens pregadas pelos católicos romanos nas paredes. Nós temos a falsa impressão e o falso estudo em achar que a idolatria é dobrar o seu joelho diante de alguma estátua de madeira, de barro ou de pedra. Nós temos a falsa impressão de achar que idolatria é alguma coisa que está pendurada a 2 metros de altura na nossa casa. Mas nós nos enganamos. Tudo aquilo que eu digo, isso me traz uma plena satisfação, é idolatria. Quando Abraão então completa alguns anos de vida a mais, o Senhor reforça o seu propósito e a sua promessa para com ele, ao ponto de mandar um anjo à tenda que estava Abraão e sua esposa. Abraão, Sara vai ter um filho. Mulher curiosa, né? Estava lá de dentro, ó, ouvindo. A conversa era entre os homens lá fora. E lá dentro da tenda ela sorriu, ela riu. Aí o anjo diz assim: olha, Sara está rindo lá dentro. Abraão diz assim: como pode? Ela está rindo porque já somos velhos. O senhor lembra da promessa que o senhor fez quando eu saí lá da minha terra? Há 25 anos. O senhor lembra que o senhor falou para mim lá, era que ia uma descendência minha? Eu preciso mostrar para meus pais, eu não saí à toa, Senhor. Eu preciso mostrar para a sociedade, eu saí lá do meio do lá, eu preciso sair lá, eu saí lá do meio dos caldeus, eu saí lá da Mesopotâmia, eu saí lá de Harã, daquela cidade. Lá tinha pessoas abençoadas, lá eles passam as suas descendências, lá ele passa o boi para o filho, ele passa a fazenda para o filho. Olha só, eu não tenho nada, nasceu foi Ismael aí da concubina, eu não tenho nada. Ele sorriu com a esposa. A expectativa dele estava numa promessa material feita lá atrás. E Deus reforçando, como tinha dito, o Senhor a Sara falou.
O Senhor abençoou, lá no capítulo 21, diz, versículo 2: e concebeu Sara. Deus conhece o que Ele tem prometido para nós, mas de forma extraordinária o Senhor nos trata. De forma extraordinária o Senhor nos mostra. De forma extraordinária Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ter uma intimidade conosco diferente. E Ele quer que nessa noite os ídolos caiam por terra. Se a sua expectativa estar em alguma coisa ou em alguém, sendo cristão, eu tenho uma má notícia para te dar: você é um idólatra. Quando Abraão, então, na idade de 100 anos, 25 anos depois, desfruta do fruto daquela promessa, começou o tratamento espiritual de Deus. Você já recebeu alguma coisa da parte de Deus? Levante a sua mão. Você tem fé para nesse momento falar: Senhor, as tuas promessas têm se cumprido em minha vida, mas eu te peço em nome de Jesus, comece a trabalhar no meu coração e comece a fazer a sua vontade. Queridos, a promessa de Deus não cai por terra, ela não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se cumpriu. Mas você acha que depois do cumprimento da promessa, o filho nasceu, a alegria chegou em casa, então eu ficarei feliz, então eu sou agora um homem de verdade, então a minha família vai ser próspera e o meu nome vai se perpetuar entre as nações? Abraão mudou? Você acha que ele no seu íntimo, no seu coração, mudou alguma coisa? O Senhor nos abençoa, e sabe o que nos falta ainda? É mudar o nosso interior. E isso não depende de um milagre do Senhor, isso não depende de uma cirurgia espiritual, isso não depende de João de Deus, não. Muitos iam lá, né, em Abadiânia, atrás do homem, para fazer uma cirurgia espiritual, tirar o ruim de dentro do corpo. Se deram mal, fecha parênteses. Não, isso depende de mim, de você. Deus está nos abençoando de forma sobrenatural, mas está esperando de nós uma ação que diz o seguinte: com isso ou sem isso, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. O Senhor está esperando com a sua casa ou sem a sua casa, com marido ou sem marido, com mulher ou sem mulher, com prosperidade ou sem prosperidade, com filho ou sem filho. A minha alegria está no Senhor. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e fim. Tu és tudo para mim. E isso não existia na vida de Abraão, porque a partir do momento em que ele teve um filho, versículo 5 do capítulo 21, era o Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara: Deus me tem feito riso. A alegria chegou. Ele pegou o menino, pôs debaixo do braço e falou: é meu descendente. Passou a viver com ele e a educá-lo. E a criança cresceu, mas se tornou, dentro daquela promessa patriarcal e daquele chamado de Abraão, um ídolo, fruto de um desejo exagerado. Isso pode acontecer com qualquer coisa sua, dentro da sua casa. Isso pode ser o que está nos impedindo de viver o que Deus tem para nós. Qualquer coisa ou alguma coisa que você tem de precioso dentro da sua casa pode estar sendo o seu ídolo. Quando este jovem então cresce,
A palavra de Deus diz assim: depois destas coisas, Deus disse a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho Isaque. Não entendi, pastor. Aquilo que você tem, que você coloca em primeiro lugar, é sempre o seu único. Você briga com a esposa por causa de uma chave, porque pegou teu carro. Você briga com teu filho porque arranhou o seu objeto. Você briga com teu pai por causa do negócio simples. Você briga com a família inteira por causa do dinheiro. As pessoas são idólatras e amam o Deus Mamon. O dinheiro tem feito com que as pessoas se tornem idólatras. E o mal que nós vivemos, os problemas familiares, as angústias, são por causa dos ídolos que nós geramos dentro de nós, e que nós adoramos, e que nós achamos que é essencial. Só tem um que é essencial na minha e na sua vida. O que é essencial para você, querido, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E então, quando Deus percebeu que Isaque haveria se tornado um ídolo para Abraão, por quê? Porque Deus fala: o único que você tem, mas não era o único, ele já tinha Ismael. Não era o único filho dele, ele tinha dois filhos, mas aquele era fruto de adoração. O que você tem, você pode ter 2 carros, mas quando você ama um ou mais, a pessoa fala: olha, ele tem, para ele é o único carro que ele tem, ninguém mexe. Quando você tem um dinheiro e você fala: ninguém mexe no meu dinheiro, você fala: é o único dinheiro que ele tem, ninguém mexe. Isso é idolatria, isso é fruto de adoração, isso é fruto de um sentimento que as pessoas precisam se libertar de imediato. Quando Deus fala para ele: olha, toma agora o teu filho, o teu único filho, que amas. Esse amor aqui, queridos, é um amor que estava acima de Deus. Quando você ama algo acima do Senhor, queridos, é terrível. Ama a namorada acima de Deus. Ama a namorada ao ponto de estar acima de Deus, que pega esta menina e deita-se com ela antes de Deus autorizar. Idolatria e amor pelo sexo. Jeremias capítulo 2 versículo 1 diz que o Senhor usa o profeta para dizer para a nação: vocês adulteraram. Quando você tem o seu relacionamento conjugal acima de Deus, você está sendo idólatra e cometendo o pecado de adultério. Quando você tem o seu emprego acima de Deus, você está sendo idólatra e está cometendo um pecado. Em 2 Samuel, o Senhor usa o profeta e diz assim: olha, vocês me traíram quando buscaram um rei para vocês. Agora esse rei vai lhe impor impostos, agora esse rei vai lhe impor taxas, vai lhe impor tributos. Vocês me abandonaram, sendo que a palavra de Deus diz que o único noivo e que a única noiva que o Senhor tem, e esse casamento vai se concretizar, é a igreja santa, lavada e redimida no sangue de Jesus Cristo. E por muitas das vezes nós traímos e adulteramos a nossa fé, amando mais a criaturas do que a Criador. O apóstolo Paulo diz no 1º capítulo de Romanos: por amar mais a criaturas, as coisas animadas e inanimadas, vós, o Senhor, vos entregou as suas paixões infames. Homem com homem, mulher com mulher, vos entregando as paixões infames por causa da idolatria, porque amamos mais as coisas materiais do que as de Deus. Quando nós amamos o nosso emprego, nós adulteramos, nós pecamos contra Deus. Quando nós amamos o dinheiro, nós pecamos contra Deus. Quando nós amamos os nossos filhos acima do nosso Criador, nós erramos e pecamos contra Deus. Somos geradores de ídolos.
somos geradores de expectativas frustrantes, humilhantes e passageiras e transitórias. As nossas expectativas são materiais, são coisas banais que se perdem. Nós somos como o vento e como a palha. Hoje amanhece, como nós lemos no Salmo 90. Amanhã brota, e no outro dia murcha e o vento leva. Muitos tiveram as suas expectativas no namorado que te humilhou. Muitos tiveram a expectativa no marido que te largou. Muitos deixaram a sua expectativa no parente ou no bem material. Mas nessa noite o Espírito de Deus está dizendo: seja eu a sua expectativa, seja eu o seu grande amor e a sua alegria. Abraão precisava de um tratamento na sua alma e dentro da sua casa. Quando Deus prometeu aquilo para ele, é porque Deus sabia que ele tinha uma raiz familiar muito grande. Quando Deus prometeu para ele: olha, sai da tua casa, da tua parentela, Deus sabia que ele saiu de lá, mas que deixou para trás um resquício. Deixou algo lá atrás, tão certo que é que ele pega o sobrinho e leva com ele. Tão certo que é que ele tinha uma idolatria pela família, que ele pega o sobrinho e leva. Deus não falou para ele levar Ló. O que tem te prendido nesse mundo? O que te faz angustiar e você não consegue orar 10 minutos? A sua mente voa, você divaga, e aquilo te prende, e você simplesmente entristece, bate seu sono, e você fala: vou dormir. Não se consegue orar mais, não se dobra os joelhos mais, não se chora na presença do Senhor. A nossa cabeça está transbordando de ídolos. A nossa cabeça está transbordando de mídia. A nossa cabeça está transbordando de preocupação. A nossa cabeça está focada na conta que vamos pagar amanhã. A nossa cabeça está focada no filho que não foi aprovado na escola. Irmãos, do que importa isso se nós temos aquele que pode todas as coisas? O que importa isso se a nossa pátria não é aqui? Do que importa todas essas coisas? Não, queridos, não estou incentivando e nem propondo ninguém a ser um monge, a ir para os montes e lá se isolar e não mais cuidar, deixar seu cabelo crescer e viver da natureza. Não estou incentivando ninguém a fazer nada. Estou incentivando você a olhar para o alvo, pelo prêmio soberano da vocação que Cristo Jesus nos deixou. Quando Paulo disse: eu sou o esterco, sou lançado a nada, eu pego os meus títulos, eu pego a minha dupla nacionalidade, eu pego o meu direito, o meu francês, eu pego as minhas coisas e lanço como esterco e prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que está escrito em Jesus. Das coisas que lá atrás ficam me esqueço e prossigo para frente. Para frente. Desapegue dos bens, desapegue do seu passado. O passado te afronta, você dobra o seu joelho e você se prende, e logo mais você: eu tenho que resolver o negócio do menino. Ai meu Deus, é agora. Ai Jesus, onde é que está a agenda? Ai meu Deus, onde é que está aquele papel? Ai meu Deus, cadê o meu celular? Ai Jesus, será que tem quantas mensagens no WhatsApp? Ai meu Deus, e os Facebook? Não, eu preciso ver se alguém postou alguma coisa no Facebook. Ai meu Deus, eu preciso postar uma foto no Instagram, eu tenho que mostrar para alguém que hoje eu fui abençoado. Ai meu Deus, aí o dia passou e deu 24 horas, e no outro dia: ai meu Deus, eu tenho que cozinhar. Ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Ai meu Deus, para com essas coisas frenéticas. Queridos, aquela mulher, ela pegou o seu bálsamo, ela pegou um unguento mais precioso que ela tinha, e ela foi adorar o Senhor Jesus Cristo, e ele falou: olha, tu escolhestes a melhor parte, e essa não será retirada. Queridos, eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, eu estou dizendo que o mais importante na nossa vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para concluir, o tratamento espiritual que Deus tinha com Abraão, disse para ele: pega o seu filho Deus, o seu Deusinho aí, chamado Isaac, e me entregue. Diga glória a Deus. Pega o teu único filho, a quem tu amas, e vai ao monte Moriá, vai à terra de Moriá, oferece ele ali em holocausto. Algumas pessoas devem falar: Senhor, mas esse tratamento do Senhor é de choque. Esse tratamento do Senhor eu não consigo, é muito duro para mim. Eu tenho que abrir mão do meu iPhone, Senhor, meu Deus. Mas se Deus falar para você: entrega agora o seu ídolo na presença de Deus,
Aleluias. Entrega agora o seu ídolo. Começa a subir o monte na terra de Moriá. Aleluias. Para entregar aquilo que te prende, para aquilo que te aflige, para aquilo que te traz tristeza, para aquilo que te traz desespero. Você achou que não teria condições de perder isso, você achou que não teria condições de ficar sem isso, mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo: eu te trarei coisas grandiosas e melhores quando você se desapegar disso. O Espírito Santo do Senhor está falando com mulheres aqui nessa noite: eu trarei novidade se você abrir mão e deixar no monte do sacrifício aquilo que te prende. Deus está falando com pessoas: é o momento de você deixar no altar do Senhor e no Monte Moriá esse falso ídolo que está te prendendo e tirando a sua alegria e te trazendo uma alegria imperfeita. Eu vou te mostrar qual é a verdadeira alegria. Deus está dizendo nessa noite que é momento de nós subirmos aos montes. Ele mostrou que através de um vírus invisível, Ele é Deus que fulmina todas as nações. Ele está nos mostrando que o ouro e que a prata de nada serve. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser dono de mega empresa, pode ser dono de grandes empresas, pode ser pobre, pode ser preto, pode ser pardo, pode ser branco. Ele está mostrando que a verdadeira alegria está onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não mina e não rouba. A nossa alegria está no Senhor Jesus. Até quando nós vamos correr atrás do vento? Fica de pé. E então, queridos, levantou Abraão pela manhã, e na subida do monte, ele albardou o jumento, tomou consigo Isaque. Toma o teu Isaque aí agora, em nome de Jesus. Toma a lenha aí agora, em nome de Jesus, para o holocausto. E começa a subir esse monte comigo. Eu também vou. Eu vou com você lá. Nós vamos subir até o Monte Moriá agora, a terra do Monte Moriá. 3 dias de caminhada. Levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. O ídolo vai te falar assim, ó: Pai, aleluia, eu estou vendo o fogo e a lenha, mas eu não estou vendo nada para o Senhor me trocar. O ídolo fala isso conosco. Aquilo que nós amamos desesperadamente, fala assim: tu vai me deixar? Tem certeza? Pai, eis-me aqui, meu filho. Versículo 7 do capítulo 22. Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Naqueles 3 dias, o processo de cura estava sendo realizado no coração de Abraão. E ele estava subindo e falando: sim, obrigado Deus. Aquela promessa que o Senhor me fez quando eu tinha 75 anos. O Senhor sabia que eu era apegado à família, não é Deus? Deus fala para Abraão: sim, você era muito apegado à sua família. E quando o Senhor me deu Isaque, o Senhor sabia que eu iria amá-lo demais, né Deus? Mas hoje eu estou disposto a trocar esse ídolo pelo Senhor. E nesses 3 dias, quando ele chega no monte, a convicção e a certeza era tão grande, que ele disse para Isaque: Deus providenciará para si. Diga glória a Deus quem entendeu. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus se você entendeu. Deus vai providenciar para si o holocausto.
Estendeu então Abraão a sua mão, amarrou o Isaque e falou: olha, eu não quero mais estar preso a nada nessa vida. Eu não quero estar preso a bens, eu não quero estar preso a família, eu não quero estar, não que você não tenha e não deva amar a sua família, não que você não precise dela, não que você não precise da sua casa. Neste caso era o filho dele, mas às vezes pode ser algo na tua vida, às vezes pode ser o teu dinheiro, às vezes pode ser a sua mente perturbada, a sua tristeza. Queridos, o Espiritismo quer te convencer a dizer que o teu ente que foi embora vai reencarnar logo mais, para tentar trazer uma falsa alegria e uma alegria imperfeita. Se o passado te corrói, ou se algo que você perdeu te tornou muito triste ao ponto de você se desesperar, o Deus que eu conheço, que eu estou pregando agora, é o Deus que providencia para si o sacrifício e que nos traz a uma alegria muito mais gloriosa do que ontem, muito mais transbordante, recalcada, sacudida, muito maior. Aleluia! Esse Deus merece a sua adoração nesse momento. Esse Deus merece o seu louvor. Adore com o ministério de louvor. E você vai entregar diante dele, nesse período dessa música, você vai entregar os seus ídolos. Nesse momento dessa adoração, você vai se derramar na presença do Senhor. Por que você não fala em línguas? Por que você não é cheio do Espírito Santo? Porque tem um ídolo dentro de você aí te impedindo alguma coisa. Seja cheio do Espírito Santo agora. Por que você não tem mais sonhos espirituais? Por que você não tem visões espirituais mais? Entregue os seus ídolos na presença do Senhor e seja cheio de uma alegria que excede o nosso entendimento. A palavra de Deus diz que esta alegria até nos constrange. Feche teus olhos, adore o Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há um verdadeiro adorador. Ofereço a ti, Deus meu, ofereça ao Senhor pra reconhecer agora, que nada em nome de Jesus. tenho, Toda opressão cai por terra, todo demônio cai por terra. Quero te adorar, ainda que a figueira. Você tem fé para orar ao Senhor dessa forma? Você tem fé para falar isso? Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Oh, aleluia! Se entregue. A vitória vem, se mesmo converta. que pareça. Se torne para o Senhor, assim diz a sua palavra. Torne-se a mim. Pois tu és fiel, Senhor. A sua fidelidade não tem fim. A tua fidelidade, Senhor, não tem fim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Deus, neste lugar. Tu és fiel nesta igreja. Tu és fiel na vida deste homem. Tu és fiel na vida desta mulher. Tu és fiel. A tua fidelidade é grandiosa. A tua fidelidade é grandiosa. A tua fidelidade é grandiosa. Eu não mereça, permaneces assim. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Sinta que Deus é tudo na sua vida. Sinta que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é tudo. Fiel Senhor, meu Deus, fiel
oração por você, nós vamos orar juntos. Quando Abraão foi estender a sua mão e o seu cutelo, o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão, não estenda as tuas mãos sobre o moço e não lhe faças mal, porquanto agora sei que temes a Deus e que não me negastes o teu filho, o teu único filho. Que Deus diga para você agora, neste momento: eu sei que tu temes a mim. Pode deixar, Abraão. Levantou Abraão seus olhos e eis que um carneiro estava detrás, travado pelas pontas no mato. Olha para cá. 2 Crônicas capítulo 3, versículo 1. Quando Salomão deu início à construção do templo do Senhor, ele subiu aos montes em volta de Jerusalém, Monte Moriá. Quando o Senhor Jesus Cristo, então, em substituição a todos os nossos ídolos, fora carregado pela rua e pelaquela avenida dolorosa, estava indo ele ao mesmo monte que Abraão iria sacrificar o seu filho. Deus falou: deixa que eu sacrifico o meu filho por você. Deixa que ele agora substitua todos os seus ídolos. Deixe que ele agora seja o centro da sua vida. E então Jesus Cristo morreu naquele mesmo monte, para hoje nós falarmos com autoridade: só tu, Senhor, e mais ninguém. É tudo em nossa vida. Então levante as tuas mãos e glorifique a Deus. Senhor Deus de Abraão, Isaac, Senhor Deus, que no momento certo limpa o nosso coração e a nossa alma. Obrigado, Senhor, por tirar todos os nossos ídolos. Sara, Senhor, o meu coração, a minha mente. Sara, Senhor, a nossa mente. Sara o coração desta jovem, deste homem, desta mulher nessa noite. Tira, Senhor, todos os ídolos. Tira, Senhor, todo o mal. Que nós venhamos te adorar e que essa igreja seja plena em uma adoração sincera e verdadeira. Não A nem B, não há objetos, não há coisas. Aqui há o Senhor como supremo Deus Criador, Alfa e Ômega, princípio e fim, brilhante estrela da manhã, Senhor dos senhores. Que o Senhor seja o Deus do meu emprego, da minha casa, da minha família, do meu lar, dos meus filhos e de tudo que há em mim, em nome de Jesus. Termine o ministério de louvor. Tu és fiel. Levante a sua mão e encerre louvando a Deus. Diga: adore ao Senhor. Diga: tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Diga: eu sei que tu és fiel. Oh, aleluia! E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus, pela sua poderosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. Vamos encerrar.